começamos a analisar cada um desses requisitos caracterizadores da relação de emprego separadamente. O primeiro desses requisitos é a pessoalidade. O empregado tem que ser um simples indivíduo, uma pessoa física ou natural. Nós temos que ter muito cuidado porque há situações concretas, reais, práticas, na qual poderá ser caracterizada fraude ou simulação fraudulenta. No exemplo de uma construtora que mantinha um empregado engenheiro, dispensa esse empregado, ou seja, extingue o seu contrato de trabalho, orientando-o a constituir uma empresa, a fim de continuar-lhe prestando serviços nas mesmas condições que eram observadas quando esse engenheiro era empregado, nós poderemos ter o reconhecimento e a declaração pela Justiça do Trabalho de que, muito embora esse engenheiro seja agora uma empresa, uma firma, tenha se investido de personalidade jurídica, terá que ser reconhecido e declarado empregado. Essa condição ela é informada pela aplicação de um princípio peculiar ao direito do trabalho, que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Ao direito do trabalho mais interessa o que é do que o que aparenta ser. Assim, se houve celebrado e formalizado um contrato de prestação de serviços entre a construtora e a empresa que agora é de propriedade desse engenheiro, esse contrato em si não poderá prevalecer sobre a realidade fática, real, concreta, de que esse engenheiro não deixou de ter a condição própria de empregado. Ele continuou prestando serviço da mesma forma que era observada quando ele tinha carteira de trabalho assinada. Esse princípio da primazia da realidade sobre a forma, ele define o conteúdo do artigo 9º da CLT, segundo o qual todo ato tendente a desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos mínimos de proteção trabalhista será considerado nulo de pleno direito. Então, numa situação concreta, uma empresa, uma firma, poderá ser reconhecida e declarada na condição de empregado. Muito embora, no plano teórico, nós tenhamos que responder que o empregado deve ser uma pessoa física ou natural, deve se tratar de um simples indivíduo. O segundo requisito que nós temos, inclusive destacado na parte final da definição legal de empregador, é a pessoalidade. Essa pessoalidade, como todos os demais requisitos, diz respeito à figura jurídica do empregado. Essa pessoalidade, ela significa que o empregado é contratado pessoalmente para pessoalmente prestar serviços ao empregador. Como regra, ele não pode se fazer substituir voluntariamente, por iniciativa própria, por outra pessoa na prestação de serviço. Ele deverá prestar o serviço pessoalmente ao empregador. Esse requisito, ele pode vir apresentado na prova sob inúmeros sinônimos, que o contrato de trabalho é personalíssimo em relação ao empregador, é intuito persone em relação ao empregador. Ao invés de eles apresentarem o vocábulo pessoalidade, eles podem lançar mão da palavra infungibilidade. E infungibilidade deverá ser reconhecida por todos nós como sinônimo de pessoalidade. Essa pessoalidade não significa impedimento a que o empregador substitua o empregado no curso do contrato de trabalho. As substituições que a pessoalidade busca inibir ou mesmo proibir são as substituições de iniciativa do próprio empregado. Situações, por exemplo, num dia o empregado está indisposto, pede a um parente, a um vizinho que compareça ao local de prestação de serviço para trabalhar em sua substituição. E isso, com base na pessoalidade, não pode ser implementado.
Mas nas situações de férias, nos afastamentos previdenciários, a empregada que entra em gozo da licença maternidade vão apresentar situações que levarão o empregador a substituir esses empregados. Essas substituições, elas não comprometem a pessoalidade que existe na relação de emprego, porque nesses casos elas são promovidas pelo empregador, a critério do empregador e conforme a necessidade do serviço e da empresa. Muito excepcionalmente, isso é remoto, nós poderemos ter uma situação em que a substituição do empregado, implementada por iniciativa do próprio empregado, seja autorizada ou consentida pelo empregador. Mas são casos raros, remotos, que não devem comprometer a nossa visão geral de impedimento a que o empregado se faça substituir por outra pessoa na prestação de serviço. Esse é o requisito da pessoalidade. Essa pessoalidade não se aplica ao empregador. Nós teremos oportunidade de analisarmos posteriormente o Instituto da Sucessão de Empregadores. Quando uma empresa é vendida para uma outra pessoa, essa outra pessoa assume todos os empregados, todos os contratos de trabalho, sem que esses contratos sejam afetados. Vejam, se a figura jurídica, o sujeito empregador, pode ser substituído, pode ser alterado no contrato de trabalho, sem modificação e afetação desse contrato, é porque nós não podemos dizer que o contrato de trabalho seja personalíssimo ou intuito persona em relação ao empregador. Ele só o é em relação ao empregado. O terceiro requisito importante para nós, mas antes de vermos o terceiro requisito, um último aspecto que nos interessa é o contrato de equipe. No contrato de equipe, se contrata, por exemplo, uma orquestra. Interessa ao contratante que todos os integrantes dessa orquestra atuem conjuntamente. Se a contratação de uma orquestra informa um contrato de equipe e se exige nesse contrato a prestação de serviço pessoal de cada um dos integrantes desse conjunto, que é a orquestra, nós temos que afirmar que o contrato de equipe, da mesma forma que um contrato individual de trabalho isoladamente considerado, exige a pessoalidade. Também nesse contrato de equipe, uma vez que ele representa o feixe unitário de contratos individuais de trabalho, uma vez que se exige a prestação pessoal de serviço de cada um dos integrantes desse conjunto, dessa orquestra, que há pessoalidade nesse contrato de equipe.